Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula, tá? Nessa aula nós iremos abordar o conteúdo de integral dupla. Já foi falado sobre derivadas parciais, que são derivadas aplicadas em funções com mais de uma variável. Então a integral dupla, ela segue esse mesmo estilo, trabalhando com uma função com duas variáveis. Se você trabalhar com uma função com três variáveis, você terá uma integral tripla, que será um conteúdo visto mais à frente, tá? Seja uma função f de x e y igual a 6x ao quadrado y, encontre as suas primitivas em relação às variáveis x e y. Encontrar primitiva significa encontrar a integral de uma função, ok? E ele quer encontrar a integral de uma função em relação à variável x e em função à variável y, tá? Repare que é uma função com duas variáveis. Para calcular a primitiva em relação à função em relação à variável x, eu preciso calcular a integral daquela função integrando somente a variável x, ok? Se eu quero calcular a integral ou primitiva de uma função em relação à variável y, eu quero calcular a integral daquela função integrando somente a variável y, tá? Então, a gente vai fazer isso primeiro para a variável x e depois para a variável y. Então, a função que nós temos é 6x ao quadrado y dx. Por que dx? Porque eu estou integrando a função em relação a x. Então, significa que essa função foi uma função derivada de x. Quando eu integro x, eu tenho x ao cubo sobre 3, 6x ao cubo sobre 3, y mais c. Por que o mais c? Porque é uma função, uma integral indefinida. Toda integral indefinida tem como resposta uma constante, que nós chamamos de constante c. Esse 6x ao cubo y sobre 3 eu posso simplificar, resultando em 2x ao cubo y mais c. Essa é a minha função primitiva em relação à variável x. Fazendo isso agora em relação à variável y, tá? Nós temos a mesma função, só que agora eu vou integrar em função a y, em função de y. Integrando em função de y, significa que essa função foi uma função derivada de y, então por isso está dy. Integrando o y, nós temos y ao quadrado sobre 2, tá? Somei 1 ao expoente, o mesmo valor do expoente vai para o denominador. Mais c. É uma integral indefinida, não pode esquecer a constante c. Bom, da mesma maneira que foi simplificada 6x ao cubo, eu vou simplificar o 6y ao quadrado, resultando em 3x ao cubo, y ao quadrado mais c. Ok? Então, isso foi um exemplo, tá, de uma integral com duas variáveis. Primeiro eu fiz em relação a x, depois eu fiz em relação a y. A integral dupla nada mais é do que fazer esse mesmo processo, ok? Porém, na mesma questão. E uma integral dupla, elas são integrais definidas, tá? Então, eu vou ter que fazer a integração e ter que substituir os valores de integração. A integral dupla é utilizada para cálculo de áreas. Se é utilizado para cálculo de áreas, sempre nós vamos ter um valor absoluto, ou seja, vamos ter valor positivo. Os limites de integração de uma função de uma integral dupla, ela pode ser funções e valores, ou pode ser somente valores. Nunca vai ser somente função. Porque se eu tenho que calcular o valor de uma área, essa área ela vai ter que me dar um valor numérico. Ela não vai me dar uma função, tá? A menos que a gente esteja falando de equações diferenciais, mas aí é uma outra coisa. Mas no final a gente vai acabar encontrando um valor para ela, tá? Então vamos lá. Vamos ver como que é isso na prática. Calcular os valores das integrais iteradas. E aí a integral está apresentada aí. O que são integrais iteradas? Integral iteradas são integrais que, não importa a ordem de integração, o resultado dará o mesmo. A única coisa que eu vou ter que observar é, se eu integrar o y, meu limite de integração tem que ser da integral de dentro para fora, ou seja, 1 e 2. Se eu integrar o x,
a mesma coisa. O meu limite de integração terá que ser 1 e 2. É sempre a integral de dentro para fora, os valores de integração. Tá? Vou começar integrando o y. Por quê? Porque ele está escrito dy dx. Em alguns casos, o fato de ter dy dx ou dx dy facilita o entendimento de quem integrar primeiro. Em outros casos, não. Porque a gente vai ver mais à frente, em exemplos, que ao invés de ter dy dx ou dx dy, tem dA, derivada da área. Ok? Mas isso fica um pouco mais para frente. Integrando y, nós temos a função aqui, tá? Temos a integral que nós queremos resolver. Estou integrando o y. A integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. O 2 e o 1 são os limites de integração que eu irei utilizar para substituir esse y ao cubo sobre 3 por um valor. Ok? Então, nós vamos ter integral de 0 a 3, x, que está multiplicando aquele valor ali dentro que eu preciso resolver. 2 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Eu vou ter integral de 0 a 3, o x que está esperando para ser integrado, 8 terços menos 1 terço. Então, na verdade, eu tenho integral de 0 a 3 de x, 7 terços dx. Bom, o 7 terços, ele é uma constante. Se ele é uma constante, ele pode passar para fora da integral. E é isso que eu vou fazer para poder integrar o x. Ok? Agora eu tenho 7 terços de integral de 0 a 3, x dx. Se eu já integrei o y, falta integrar o x. Integrando o x, temos 7 terços de 0 a 3, x dx. É a minha própria função. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. E os limites de integração, 0 e 3. O 7 terços vai multiplicar o 3 ao quadrado sobre 2, né? Substitui o x por 3. E o 0 ao quadrado sobre 2. Substitui o x por 0. Nas próximas resoluções, quando tiver 0 no limite de integração, eu não vou fazer a substituição, porque ao substituir, o resultado vai ser 0. Então, não precisa fazer. Agora, nós temos 7 terços que multiplica 9,5 menos 0. 7 terços que multiplica 9,5. Eu posso simplificar o 9 com 3, resultando em 3, o que vai dar 21 sobre 2. Segunda questão que nós temos aqui é calcule a integral dupla da função x mais 3y² dA, onde r é igual a xy, tal que x varia de 1 a 2 e y varia de 1 a 3. Ok? Bom, nesse caso, nós não temos o dy dx para indicar quem vai ser o primeiro a ser integrado. Tá? Bom, como o x ele varia de 1 a 2 e o y ele varia de 1 a 3, quando eu for integrar o x, o limite de integração tem que ser 1 e 2. Quando eu for integrar o y, o limite de integração terá que ser 1 e 3. Ok? Então, já armei aqui a minha integral. E estou integrando o x. Ok? Ah, mas tem que começar de dentro para fora. Isso daqui é uma integral inteirada. Significa que a ordem de integração não importa. Importa que eu respeite os limites de integração. Eu integrei o x. Okay? Como aparece aqui, integral de x é x ao quadrado sobre 2. Tá? 3x ao quadrado. Opa, apareceu um x aqui. Por que apareceu esse x? Quando eu não tenho nada ao lado do y, significa que eu tenho um valor numérico, 1, por exemplo. Tá? Integral de 1 é x. Integral de uma constante é a variável que está sendo integrada. Ah, mas por que não apareceu no outro? Nos exemplos anteriores? Nos exemplos anteriores, não se fazia necessário esse tipo de integração. Ok? Então, o limite de integração de x já foi marcado aqui, 1 e 2.
Substituindo agora na função, nós temos 2 ao quadrado sobre 2, mais 3y ao quadrado vezes 2, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 3y ao quadrado vezes 1. Poderia direto aqui, 2 ao quadrado, 4, 4 dividido por 2, 2, tá? Mas como eu vou ter que operar esse lado com esse, e aqui eu vou ter uma fração, eu vou deixar ele aqui para poder operar com a fração, que vai ficar mais fácil fazer isso. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3 meios. 6y ao quadrado menos 3y ao quadrado, 3y. Então, repare que agora eu tenho minha função em y, que tem que ser integrada. O limite de integração de y é 1 e 3. Bem, se esse 3 meios aqui estivesse multiplicando, eu poderia passar para fora da integral. Ele não está multiplicando, então ele não é uma constante. Então, eu tenho que multiplicar. Na hora de fazer a integração, esse 3 meios aqui tem que ser integrado. Ok? Vamos lá. 3 meios. A integral de 3 meios é 3 meios de y. Por que y? Porque eu estou integrando em função de y. 3y ao quadrado. A integral de 3y ao quadrado é 3y ao cubo sobre 3. E os limites de integração, 1 e 3. Substituindo pelos limites de integração, nós temos 3 meio vezes 3. Esse 3 com esse 3 eu cancelei. 3 ao cubo. 3,5 vezes 1, mais 1 ao cubo. Limite superior menos limite inferior. Aqui eu vou ter 3 vezes 3, 9. 9 meios menos 3 meios. 6 meios. 27 menos 1, 26. 6 dividido por 2 dá 3. 3 mais 26, 29. E agora uma integral dupla. Continua iterada, já deu os limites de integração. Não importa que eu integre primeiro. Porém, agora eu trabalho com uma função trigonométrica e uma função normal. Uma função que trabalha a potência. Então, escolhi integrar primeiro x, tá? E aí eu tenho que usar o limite de integração de x. 2 e 0. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Limite de integração é 2 e 0 cosseno de y, dy. 2 ao quadrado dá 4. 4 sobre 2 dá 2. 0 ao quadrado dá 0. 0 sobre 2 dá 0. Então, está aqui. Limite superior menos limite inferior. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, sobrou somente integral de 0 a π sobre 2 de 2 cosseno de y dy. Integrando cosseno de y. Como 2 ele é uma constante, ele pode sair da integral. Ok? Então, ficou integral de 0 a π sobre 2 cosseno de y dy. Integral do cosseno de y é seno de y. De quanto a quanto? De 0 a π sobre 2. O 2 está multiplicando o seno de π sobre 2 menos o seno de 0. Por quê? O 2 está fora de toda a integral. Como a integral é a resolução de um valor numérico, o 2 ele vai multiplicar o resultado que der dessa integral definida, tá? Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Então, 2 vezes 2 dá 2. Bem, vamos chegando aqui ao final dessa aula. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima, pessoal.